Médico, cirurgião, rinoplasta, tem gente que chama assim. A gente hoje está aqui no escritório com o escritor Sérgio Stangler, ele que já escreveu um livro, fez uma segunda edição do livro e agora está no terceiro livro, vai participar hoje do nosso quadro Revista Tela 20. Tudo bom, doutor? Vamos falar então das páginas 40, 41, 42 e 43 da revista Tela 20 da 40ª edição e também do novo livro, né, que é uma novidade, ainda não foi divulgado. A gente pode falar que o assunto é bem diferente. Foi aí que tu pegou essa ideia de escrever, doutor. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite. A gente sempre gosta do contato que a gente tem com a Tela 20, eu sempre esqueço o ano que a gente começou, mas já são muitos anos, acho que desde a segunda edição que a gente tem essa parceria. Acho que é 2011, doutor. Né? 2011 ou 12, é por aí, já é bastante tempo. E eu gosto, né, porque a gente sempre funcionou bem, sempre teve essa parceria, eu sempre tive liberdade de falar sobre minhas viagens, eu sempre fiz viagem para lugar diferente e tal. E aí quando o Alexandre entrou em contato comigo para fazer a gravação, justamente quando estava saindo o meu livro, que eu nem comecei a divulgar, eu digo, puxa, mais uma coincidência favorável aí entre a gente. Agradeço o convite aí. Joia. Nessas páginas, meu encontro com os Lapões, o que a gente pode falar? É uma tribo indígena que a gente tem lá nessa região? É a única tribo que vive em território europeu hoje. Então são índios que vivem no Polo Norte desde sempre, né? Então eles têm histórias lá, mais de 5 mil anos. O pessoal descobre históricos e registros de habitação humana há mais de 5 mil anos naquela região, né? E nunca foi colonizado, uma coisa que me chamou a atenção porque hoje, como é que eu faço as minhas viagens? Essa é uma coisa interessante, assim, como eu já dei a volta ao mundo, já andei por mais de 60 países e tal, essa última eu abri o Mapa Mundi e eu digo, tá, para onde que eu vou? Eu quero ir para o lugar mais diferente, o estilo de vida mais diferente que nós gaúchos temos aqui. E aí veio a questão da neve, eu queria entrar em contato com a dificuldade cotidiana da neve. E aí, pesquisando sobre os locais onde tem isso, eu descobri que existia a única tribo indígena da Europa, que eram os Sami e tal, e aquilo foi me despertando curiosidade e tal, e foi para lá que eu fui. Então é muito interessante, assim, porque nós temos uma colonização, os indígenas que habitavam o continente americano desde antes de chegar a colonização. Então, quando chegou a colonização, a gente aqui tem o contraste, a gente consegue ver na rua quem é índio, quem não é. Aqui inclusive diz nas páginas 20, doutor, que eles têm uma característica diferente, né? São loiros de olhos azuis e cultivam tradições seculares. É uma característica diferente dos nossos índios? Sim, isso foi as coisas que a gente vai descobrindo à medida que vai pesquisando. Quando eu imaginei, tem uma tribo indígena na Europa, eu imaginei índios como os nossos. Índios têm cabelo corrido, em olho escuro e tal. Só que lá não, né? Lá é uma outra tribo que então tem outro DNA. Então lá eles são loiros de olhos azuis. Isso é a primeira coisa que me despertou a curiosidade. Que estranho, que diferente, né? Mas a grande característica que eu acho que vale a pena é isso, que quando chegaram os europeus aqui, então teve o contraste, tinha o índio, tinha o europeu. Lá nunca chegou ninguém colonizando. Então são sempre eles habitando aquela região, então eles foram se reproduzindo e a população que está lá toda é a mesma desde sempre, né? Joia. Além disso, ali nas páginas Viajando e Viajando, tu conta um pouquinho sobre a tua experiência no Polo Norte, doutor. E uma das características que me chamou mais atenção nessa matéria é que a Finlândia foi eleita pela segunda vez seguida o país mais feliz do mundo. Tu conseguiu visualizar isso na tua viagem? As pessoas são realmente felizes por lá? É impressionante, assim, como a gente percebe isso e como a gente tem uma vida difícil e desgastante aqui comparada com a deles, entendeu? É uma coisa que mais me chamou a atenção, e isso tu vê em 2, 3 dias, assim, eles não têm aquela preocupação com o dia de amanhã, assim, eles não têm receio de perder emprego, eles não têm receio de não ter renda, eles não têm receio de alguma mudança política que não está prevista e que mude a tua situação financeira. Não, eles têm o dia a dia funcionando, eles trabalham, eles se divertem, eles não têm uma rotina de trabalho pesada, eles têm muito valor pela individualidade de cada um, então tu percebe isso muito rápido. Muito rápido. Isso chega a influenciar na expectativa de vida desse povo? A expectativa de vida lá, ela chega a ser maior por conta dessa felicidade ou não? Eu não vou saber te dizer um número, mas eu tenho quase certeza que sim.
Eles têm uma vida muito estável, têm uma assistência social muito boa. Sim, eles têm um padrão de vida altíssimo, né? Melhor que o nosso. Não, tanto que dentro dessas viagens, assim, eu coloco assim, eu já tinha ido a Paris, Londres, algumas vezes e tal. Helsinki, que é a capital da Finlândia, está acima dessas capitais aí, entendeu? O padrão de vida deles, a estabilidade, enfim, é excelente. Excelente. O que nos chamava a atenção, por exemplo, a te ver atravessar a rua, puxa, os caras param na faixa de segurança quando a gente achava que nem precisava, entendeu? A gente está chegando na esquina e eles já estão parando, assim, é um respeito absoluto por tudo e por todos ali. É um outro mundo realmente, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, o doutor trouxe algumas fotos e um pouco de texto também na revista Tela 20, na edição de número 40. Agora, quem quiser conhecer de verdade, né, doutor, tá aqui essas experiências. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos falar do livro. A penúltima fronteira. Tô suspeito para falar, mas vamos falar. Quando o doutor entrou aqui no estúdio para gravação, a primeira coisa que eu perguntei, né? O que é a penúltima fronteira? Dá pra gente fazer uma síntese desse assunto todo que está dentro do livro, doutor? Bom, quando foi o primeiro livro, e isso também acho que é importante a gente falar, o livro só surgiu por causa da revista Tela 20, né? A gente vinha escrevendo há muito tempo, o pessoal vinha me dando retorno e a gente resolveu colocar aquilo em forma de livro. Então era um livro de textos, alguns já publicados nas redes sociais, alguns na revista e tal, não era nada inédito. Esse não, esse quando eu vim dessa última viagem, então eu sentei e digo, vou contar de forma mais longa um pouquinho como é que foi a trajetória, né? Porque essa pergunta que tu me fez, eu acredito que todo mundo que pegar o livro na mão vai fazer, porque é a penúltima, né? Mas antes disso, tem uma pergunta que 100% das pessoas me fazem quando eu conto das minhas viagens. Mas como é que tu consegue, sendo médico, ficar tanto tempo fora? Né? Então eu tento nesse livro esmiuçar um pouquinho e responder essa pergunta, porque essa é inevitável. E, bom, como faz 20 e poucos anos que eu viajo, eu consigo contar, eu tenho uma trajetória de falar como é que eu fui organizando cada uma delas. E a outra é isso, quando eu fui, então, que eu abri o Mapa Mundi, que eu digo eu vou para um lugar mais diferente, e daí começam os receios, assim, além da curiosidade da Índia, como é que eu vou me vestir no Polo Norte? Que tipo de roupa eu tenho que levar? Então tu começa a ver essas coisas. Aí foi aos pouquinhos, cheguei em Helsinki, que é bem ao sul, aí de Helsinki tu pega um trem que vai até o Círculo Polar Ártico mesmo, que eles têm uma capital estadual lá, que chama Rovaniemi. Bom, ali já é uma apreensão, porque tu sai de noite, tu vai chegar às 7 da manhã, é nevasca, né? Então, bom, daí tu vai se familiarizando. Aí quando tu chega, tu vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças ali, dá pra te organizar, os ambientes são todos aquecidos e tal, enfim. Só que dali eu ainda fui mais uns 1000 quilômetros ao norte até chegar no fim, onde acaba a Terra, e eu colocasse a mão no Oceano Ártico e tal. Então, daí o gelo começa a ficar de outra intensidade, assim. Então, foi tudo isso que eu vivenciei lá, e eu acho sensacional, tá tudo escrito aí. E aí, quando terminei esse meu plano inicial, que era de chegar no fim da Terra até a calota polar, eu tinha uns dias de férias, né? Eu achei que aquela era a minha última fronteira, eu saí daqui para visitar a última fronteira, o lugar mais diferente do mundo que eu tinha ido. E aí me sobraram uns 15 dias de viagem e eu pensei, pô, já que eu tô aqui tão longe, eu vou circular por algum país desses exóticos que eu gosto. Eu vou para Azerbaijão, eu já tinha pesquisado sobre Baku, que é a capital do Azerbaijão, estava muito a fim de conhecer e tal, e dali era perto. Mas daí começou então a aparecer a última fronteira, que eu digo que é a fronteira real, porque cada um desses países tem as suas exigências burocráticas para te entrar, um visto, um carimbo da embaixada, enfim, e eu não conseguia as respostas precisas para isso. Eu já tinha tido alguns problemas de burocracia que tinham me impedido de visitar a Etiópia, por exemplo. Então eu digo, puxa, eu não vou perder esses 15 dias que eu tenho de férias para visitar e correr o risco de ficar trancado no aeroporto ou ter que voltar, alguma coisa dessa. E aí acabei fazendo a coisa mais burocrática, fui para a Holanda, e da Holanda eu fiquei circulando pela Europa de volta para Helsinki, que era onde era o meu voo. E daí fiquei chateado, porque eu queria fazer uma coisa que não podia fazer porque algum homem, algum escanino burocrático do mundo exigia um carimbo que eu não tinha como conseguir em tempo hábil. Resumindo, conseguiu visitar a penúltima fronteira do mundo, porque a última é a burocracia mesmo, né? A última tá por aí, eu não sei como é que eu vou vencer essa daí, é o estágio que eu tô agora, exatamente. A gente vai ter que esperar para o próximo livro, então. Nesse livro a gente tem um lançamento que vai acontecer lá em Porto Alegre, a gente já pode divulgar a data? Podemos divulgar a data, já digo para vocês direitinho. E é bem bacana, porque dessa vez é a primeira vez que o livro vai ser lançado pela primeira vez na Feira do Livro de Porto Alegre.
Então isso é tudo por etapas, assim, isso eu conto no livro também. Tu não vai, alguém que com vontade de viajar de forma independente não vai para o Polo Norte direto. Talvez primeiro vá para Montevidéu. Então assim foi a minha trajetória também de viagem, né? E livro é a mesma coisa, a gente não começa lançando, né? Agora falar que eu vou lançar na Feira do Livro, quando eu lancei o primeiro, foi uma coisa, nossa, como é que eu vou fazer isso aí? Não, agora a editora já consegue um horário pra gente e a gente já começa na Feira do Livro, é bacana. Vai ser bacana sim. Dia? Eu já digo o dia direitinho aqui, mas eu acho que é 9 de novembro, às 4h30 da tarde, é um sábado, se eu não me engano. Então, pessoal, todo mundo convidado, 9 de novembro, 4h30 da tarde, Feira do Livro de Porto Alegre, lançamento do livro A Penúltima Fronteira, do nosso escritor Sérgio Stangler. Muito bem, doutor, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que de todos os quadros da revista Tela 20, esse foi um dos mais longos, mas principalmente um dos mais autênticos, porque o quadro da revista Tela 20, sem o Dr. Sérgio, que escreve com a gente há tantos anos, né? Realmente a gente precisava desse convite. A princípio, então, o convite fica para o dia 9, doutor. Confirmando, 9 de novembro, às 4h30 da tarde, na Praça da Alfândega, aí tem um setor de autógrafos ali, é fácil de localizar. Nós vamos estar lá e apareçam, vai ser bacana. Então, quem quiser acompanhar o lançamento, lá dia 9. Agora, além disso, quero convidar vocês a participar de um sorteio. Quem compartilha esse vídeo e segue as regrinhas que está aqui no nosso Facebook, vai acabar sendo sorteado. A gente vai fazer 2 sorteios do novo livro do Dr. Sérgio Stangler, A Penúltima Fronteira. Então, só compartilhar e seguir as regras aí, pode ser que você ganhe um, e o assunto está muito bacana. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esses assuntos, que com certeza tem coisas interessantíssimas.